tornará pura a água salgada do Mar Morto, porque onde a água deste rio passava, flui. Pescadores ficarão à margem do Rio Morto, desde Edim-Gedi até Egim-Eglaim. As praias ficarão cobertas, as redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixe, e toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Amém? E um pouco da história. Porque Deus chamou Ezequiel para essa visão gloriosa de um rio. Se nós vamos estudar a Bíblia, o povo de Israel estava afastado da presença de Deus. E chega um momento que o coração deles não estão mais voltados para o Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que eles são levados cativo até a Babilônia, o templo é destruído. Se nós lermos capítulos anteriores, nós vamos ver que o povo se perde e o templo é destruído. Só que Deus chama Ezequiel para um particular para mostrar que nem tudo estava perdido. Ele leva Ezequiel até esta visão gloriosa. Em algumas Bíblias está como torrente das águas purificadoras. Na minha Bíblia está como rio da cura, no tema central. E ele leva Ezequiel a esta visão para mostrar aquilo que ele ia fazer através do seu filho Jesus. Nós vamos se mover aqui daqui a pouco nessas águas e você vai entender o que eu estou falando. A Bíblia diz que ele começou a contemplar aquela visão e ele via um templo, e dentro desse templo ele via um trono, e ele via que à direita fluía uma água que descia sobre o templo, e aonde aquela água tocava, ela trazia vida para o que não tinha vida. A Bíblia vai dizer que Deus começa então a mostrar a Ezequiel o que ele ia fazer. O povo estava cativo. O povo havia se esquecido de Deus, mas Deus não havia se esquecido do seu povo. Vira para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Deus não se esqueceu de você. Às vezes você pensa, Deus esqueceu de mim, mas Deus, ele não se esqueceu de você. Ele ainda vai concluir o plano perfeito na sua vida. A nascente desse rio, Bispo Wagner, representava a presença de Deus. Deus estava falando para Ezequiel ali que aonde a presença dele passasse ou fosse, tudo seria transformado. Aquela água viva representava vida, prosperidade. Hoje nós vemos aí, se você for pesquisar, o Mar Morto, ele é inapropriado para ter qualquer tipo de seres viventes, de tanto sal que tem nele. O nome dele já diz tudo, ele é um mar morto, ele não produz nada, ele não pode ter seres viventes dentro dele por causa dos minerais que ali existem. Mas a Bíblia diz que a água desse trono que flui da direita, ela vai tocar o Mar Morto, e então o que não há vida vai passar a ter vida. Quem está à direita do Pai? Quem está à direita do Pai? Quem está à direita do Pai, igreja? Fala aí, quem está à direita do Pai? Sabe o que Deus estava mostrando para Ezequiel? Ezequiel, não se espante, porque eu tenho um plano perfeito para realizar na vida do meu povo.
A revelação de Ezequiel 47 nos leva até a Jesus, que está sentado no trono à direita do Pai. E a visão mostra que ali do lado direito do trono flui águas vivas. E na onde essas águas ela toca, ela traz vida ao que está morto. E ninguém pode impedir o fluir desse rio. Esse rio, ele não para de crescer. Esse rio não pode ser contido. Muitas das vezes nós vemos as pessoas formar a barragem para conter o fluir do rio. Mas esse rio não há nada que possa conter ele ou possa parar. O rio começou a fluir lá na cruz do Calvário para a tua vida. Foi lá aonde tudo começou. Se passaram muitos anos desde a promessa que Deus fez para Ezequiel, mas o rio começou a fluir ali na cruz. Quando o soldado vai para furar Jesus para conferir se ele havia morrido de verdade, se ele já estava morto, a Bíblia diz, João, ele vai relatar porque ele estava lá, ele viu que quando a lança é tirada, começa a sair o quê? Sangue e água. Esse rio começou a fluir lá na cruz do Calvário e ele não parou. Ele ainda está fluindo para a vida daqueles que querem beber desta água. Quantos querem provar dessa água? Quantos têm sede dessa água? Fala, Senhor, eu tenho sede de beber dessa água. As mulheres iam ao poço de Jacó pela manhã. Aquela mulher, ela ia ao meio-dia porque ela não queria ser vista por causa da iniquidade que tinha nela. Todos conheciam a fama daquela mulher. Só que não é por isso que ela fala para Jesus, olha Jesus, você sendo judeu, está pedindo para uma samaritana água. Não é por isso, é porque os judeus não se davam com os samaritanos, porque samaritanos era, vamos dizer assim, uma raça miscigenada, não é isso, Bispo Wagner? E eles também faziam parte da descendência judeia, só que eles eram uma miscigenação. Só que os judeus não se davam com ele. Então uns falavam, olha, tem que adorar no monte. Nós vamos ler daqui a pouco, ó, tem que adorar em Jerusalém, no templo. E Jesus, ele olha para aquela mulher ao meio-dia e pede água para ela. Jesus conhece a minha e a tua necessidade. Ele vira para ela e fala assim, olha mulher, se você soubesse com quem você está falando, você é que me pediria água. Vida eterna. Jesus está falando não está falando de uma água aqui. Essa água, eu vou beber aqui o copo e daqui a pouco eu vou tornar a ter sede. Jesus está falando de uma água que nos levará até a vida eterna. Para resumir, aquela mulher, ela ia buscar água ao meio-dia, porque ela já tinha tido vários maridos e a fama dela, com certeza, já havia corrido por Samaria. E Deus, ele não tem um acaso, ele tem um encontro. Fala para quem está do teu lado, Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite. Deus marcou um encontro com você. Deus marcou um encontro com aquela mulher no poço de Jacó. Ao meio-dia. Deus queria apresentar uma água que ela não conhecia, que ia mudar toda a estrutura dela, que ia mudar a vida dela, que ia tirar ela daquela vida de pecado. A água que eu te der, você jamais
tornará a ter sede. Sabe o que Jesus estava falando para ela? Olha, a água que você vai provar nunca mais vai ser a mesma a sua vida. Você não vai conseguir voltar para o teu pecado. Você não vai conseguir voltar para a tua iniquidade. Você não vai conseguir fazer as mesmas coisas, porque aquele que provou da água viva que só jorra do trono de Deus não consegue voltar. Não está entendendo? Mas Deus vai se revelar ao longo deste culto para você. Olha só. Agora Jesus vai tocar na ferida. Ele diz assim: vá buscar o teu marido, disse Jesus. E ela responde: não tenho marido. Respondeu a mulher. E Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Jesus falou para aquela mulher sobre a água viva e começou a se revelar para ela no profundo do íntimo do coração dela. Aquela mulher nunca mais ia ser a mesma, porque ela havia provado de uma água viva. Jesus estava falando que serve para nós também. Nós sabemos que nós somos enxertados na videira pelo sacrifício da cruz. Jesus, a princípio, ele veio para quem? Para os judeus. E os judeus o rejeitaram. E até hoje alguns o rejeitam. Ainda estão esperando o Messias. Por isso que a Bíblia diz que eles serão enganados pelo anticristo e o falso profeta. E Jesus, ele estava falando para essa mulher: olha, vai acabar isso de judeu samaritano, porque vai chegar uma hora que o Pai vai procurar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vai chegar um momento que não importa se você é brasileiro, colombiano, mexicano, o que importa é o teu coração ser voltado para aquele que tem a água viva jorrando do trono. Aquele que quer provar da água viva. O Pai está à procura. E se Ele está à procura é porque Ele ainda não encontrou aqueles que o adorará em espírito e em verdade. Aquele que crer no Senhor, dentro dele fluirá um rio de água viva. Esse rio, ele transforma. Por onde ele passa. Você viu Ezequiel 47, Deus falando? Ele começa a ter a visão que quando o rio ele flui ali no Mar Morto, e ele vai tocando aquelas águas impróprias, ele começa a ver seres viventes dentro d'água. Ele começa a ver árvores brotando ao redor do rio. Jesus, ele quer te trazer vida. Jesus, ele quer regar aonde está morto dentro de você. Vira aqui para quem está do seu lado e fala: Jesus quer trazer vida para a tua vida. Ele quer ressuscitar aquilo que está morto dentro de você. Os teus sonhos que morreram. Ele está falando nessa noite de hoje: está fluindo águas vivas do meu trono para a tua vida. Qual é o teu sonho? Qual é os teus projetos? Qual é a tua enfermidade? Aonde está morto? Porque aonde este rio passar, ele vai tornar a ter vida. O que está morto dentro de você? Existe um rio fluindo para as nossas vidas nessa noite. Essa água, irmãos, ela não precisa que você pague um preço, porque o preço
já foi pago ali na cruz. Você está com sede? A igreja tem sede? A igreja tem sede? Não, eu acho que a igreja está sem sede, missionária. A igreja tem sede dessa água viva. Você tem sede dessa água? Porque ele diz: venha e beba dessa água, é de graça, não precisa de nada. É só você vir e falar: Senhor, eu tenho sede de beber dessa água viva. Venha e beba desta água viva. Quantos têm sede? Ah, Senhor, eu tenho sede, Senhor, de Ti. Oh, Senhor, eu tenho sede de beber mais dessa água. Oh, eu tenho sede de fluir mais nesse rio. Oh, eu tenho sede de mergulhar mais. Eu não quero me contentar com as águas dos joelhos. Eu não quero me contentar com a água pelo lombo. Eu quero me contentar com a água por inteiro. Oh, eu quero mergulhar neste rio da graça, dessa água viva, para que traga vida naquilo que está morto dentro de mim. Oh, flua neste lugar com teu rio. Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 2, nós vamos ver que Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, mas eles deram ouvido àquilo que a serpente havia falado, e eles então são expulsos do jardim. Deus tira eles do meio do jardim, porque Deus havia dado uma ordem. Ali no Éden, Deus vinha na viração do dia conversar com Adão. Imagine, irmãos. Espera aí, missionário, deixa eu passar aqui. Deus sentar assim do seu lado e conversar com você. Missionária, como foi o seu dia? Aleluia, Pai. Você conversar com o Senhor. Era esse o nível de intimidade que Adão, ele tinha no Éden com Deus. Ele tinha um jardim. Se nós lermos, nós vamos ver que nesse jardim havia um rio que regava todo o Éden. Só que o pecado afastou o homem de Deus. E Deus ainda estava falando para Ezequiel: eu ainda vou fazer novamente o homem voltar a mim. Não vai precisar de tempo para adorar Ele. Não vai precisar de cadeira. Não vai precisar de microfone. Não vai precisar de nada. Por isso que Jesus fala para aquela samaritana: vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura para o adorar. Não vai ter templo, porque o próprio Cordeiro é o templo. Não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter enfermidade, não vai ter nada. Para aqueles que aqui aceitarem beber da água da vida. Você quer provar dessa água? Você quer tornar a ter sede? Você quer ter sede, mais sede, mais sede dessa água que flui do trono de Deus? Há um rio fluindo nessa noite. Para mim e a tua vida, se coloque de pé.